Olá, está começando mais um Vozes da Educação Física. Você já parou para pensar sobre todos os fatores que podem influenciar o sucesso esportivo de atletas? Já ouviu falar ou conhece algo sobre a idade relativa no esporte? No episódio de hoje, vamos falar sobre a seguinte pesquisa: a magnitude do efeito da idade relativa no futsal, de Odemar Mazardo e coautores, publicado na revista Cadernos de Educação Física e Esporte, no ano de 2016. O sucesso esportivo depende de vários fatores para se concretizar, e esses fatores podem ser divididos em duas grandes ordens: a ambiental, que seria a qualidade de treino e as condições materiais disponíveis para o atleta, e a ordem individual, que seriam os atributos físicos do atleta, seu esforço e sua capacidade de suportar trabalhos físicos e mentais. Um desses fatores tem ganhado importância no esporte: a idade relativa, que é a diferença das capacidades físicas dos participantes mais velhos de uma mesma categoria. Ser mais velho, em uma questão de poucos meses, acarreta numa grande vantagem sobre os atletas nascidos em meses posteriores. Evidências robustas têm confirmado que essa vantagem é um determinante na permanência ou desistência de jovens no esporte. Ainda mais se levarmos em consideração que a seleção e recrutamento esportiva é feita com métodos subjetivos e que normalmente procuram resultados imediatos. Essa seleção, na maioria das modalidades coletivas, acontece durante um período crítico de desenvolvimento, entre a infância e a adolescência, período marcado pela puberdade, onde ocorre um desenvolvimento biológico acelerado. Dessa forma, atletas que passaram por essa fase de desenvolvimento têm vantagem em comparação com atletas que não passaram. O efeito da idade relativa tem sido observado em esportes coletivos como futebol e futsal, sendo que esses dois esportes fazem parte da cultura corporal brasileira e contam com grande popularidade devido à grande oferta de espaço para a prática. O quadro de dispensa de atletas é constante devido à alta competitividade, mesmo em categorias iniciais, o que faz com que a categoria adulta tenha reflexos do efeito da idade relativa. Reflexos esses percebidos na distribuição dos atletas de acordo com o mês de nascimento. Este estudo teve os seguintes objetivos: verificar a existência e magnitude do efeito da idade relativa em atletas de futsal por categorias, identificar se o efeito se faz presente em todas as posições do futsal e verificar se existem diferenças no efeito em atletas por classificação no último campeonato oficial por categoria. Como a pesquisa foi feita? A amostra foi composta por 978 atletas do sexo masculino, pertencentes à divisão especial, que é a divisão com mais alto nível técnico em relação às demais. Os atletas sub-15, sub-17 e sub-20 participaram da Taça Brasil de Futsal em seus respectivos anos e edições. Os atletas da categoria adulto participaram da Liga Futsal de 2011. Para o estudo, foram colhidos e analisados os seguintes dados: data de nascimento, categorias, equipes, posições dos jogadores e classificação final no campeonato. Todos os dados foram retirados do site da Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Os atletas foram distribuídos em quartis dos meses do ano, de acordo com suas datas de nascimento. Seguindo a ideia de divisão das categorias e corte da modalidade, os quartis ficaram assim. Quartil 1 representa os meses de janeiro, fevereiro e março. Quartil 2, os meses de abril, maio e junho. Quartil 3, os meses de julho, agosto e setembro. E quarto quartil, os meses de outubro, novembro e dezembro. Foi realizada uma análise descritiva dos dados e teste Q-quadrado com os valores observados e esperados para o geral, para cada uma das categorias, para as posições dos jogadores e para a classificação final. Para as análises com comparações múltiplas, foi utilizada a correção de Bonferroni corrigindo o nível de significância para P menor que 0,0083. Para cálculo do tamanho do efeito de contingência, foram utilizados 0,2 para efeito pequeno, 0,5 para efeito médio e 0,8 para efeito grande. Momento parando para refletir. Não é para se assustar com os dados estatísticos do trabalho. Para falar a verdade, as ideias por detrás dessas análises normalmente são mais simples do que parecem.
O que assusta é o estatistiquês que normalmente falam nos artigos. Vamos explicar cada termo e vocês vão ver que é fácil. Quando um estudo fala que utiliza uma análise descritiva dos dados, nada mais é do que um resumo dos dados coletados através de frequências, gráficos e medidas de resumo numérico. Sobre o teste Q-quadrado, entre suas várias aplicações, ele procura verificar se a frequência com que um determinado acontecimento observado em uma amostra se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é esperado. No caso deste teste, estava-se testando a hipótese de que a divisão das categorias é justa. Se é justa, a frequência esperada é que as pessoas que têm acesso e continuam no esporte sejam nascidas em qualquer mês do ano. O teste Q-quadrado serviu para verificar o quanto a amostra se desvia da expectativa entre os quartis em cada categoria, entre cada posição do futsal e entre os melhores e piores classificados em cada categoria. O teste de Bonferroni é um método que ajusta o nível de significância a fim de corrigir possíveis erros ao se analisar mais de uma hipótese. As comparações múltiplas, nesse caso, acontecem com testes das hipóteses dos quartis, tais como quartil 1 em comparação com quartil 2, quartil 1 em comparação com quartil 3, quartil 1 em comparação com quartil 4 e assim sucessivamente. Por fim, o coeficiente de contingência serve para representar o tamanho de um efeito com o número entre 0 e 1 e determinar se esse efeito foi pequeno, médio ou grande. Para sua aplicação, é necessário realizar o teste Q-quadrado. Momento parando para refletir. O estudo tem algumas limitações, tais como a amostra ser composta de atletas federados e apenas do sexo masculino, não terem sido analisados atletas de categorias inferiores a sub-15, já que isso poderia dar indícios a partir de qual idade e categoria o efeito começa. Outra limitação é o tempo de prática dos atletas não terem sido analisados, sendo que essa variável supõe-se que tem influência no desempenho e pode ter relação com o efeito da idade relativa. E por fim, pela metodologia que é utilizada no estudo, não é possível estabelecer o que pode ocasionar o efeito da idade relativa. E os resultados foram: Os resultados encontrados indicam que as categorias sub-15, sub-17 e adulto apresentam o efeito da idade relativa, ou seja, essas categorias têm uma maior predominância estatística de atletas nascidos nos primeiros quartis do ano, resultados que corroboram pesquisas anteriores. Sendo assim, é bem provável que talentos nascidos no segundo semestre tenham sido perdidos nesse processo de seleção. Dessa forma, o efeito da idade relativa compromete o processo de formação desportiva em atletas de futsal, influenciando a detecção de potenciais talentos. O artigo traz também que existe, na visão dos autores, explicações alternativas para o fenômeno do efeito da idade relativa que vão além do crescimento físico e desenvolvimento fisiológico. Segundo eles, os atletas já favorecidos pelo efeito têm mais participações efetivas na equipe, vivem mais experiências reais de jogo, portanto, são expostos a demandas táticas e técnicas mais elevadas. Isso faz com que esses atletas tenham muito mais chances de se desenvolver. O questionamento que fica é: isso é uma explicação alternativa ou é uma explicação complementar e que agrava as vantagens do efeito da idade relativa? Outra explicação seria de que os atletas com melhor rendimento recebem mais feedback positivo de seus pares e treinadores, o que influencia positivamente a autopercepção de competência do atleta, o que é determinante na participação esportiva. Com relação ao efeito da idade relativa por posição no futsal, temos que ele foi significativo para todas as posições do jogo. Porém, o coeficiente de contingência demonstra que a magnitude do efeito varia entre pequena e média. Isso se deve ao fato do futsal requerer a passagem do jogador em todas as posições táticas do jogo, o que impõe exigências físicas semelhantes em todos os atletas, independentemente de sua posição original. Com relação ao efeito da idade relativa no resultado competitivo, o artigo tinha a hipótese de que os melhores colocados na competição apresentariam um efeito maior em comparação aos piores colocados. Contudo, foi observado que o efeito se faz presente em uma mesma intensidade, tanto nas equipes melhores classificadas,
quanto nas equipes piores classificadas. Dito de outra forma, tanto os melhores quanto os piores colocados possuem uma mesma predominância de atletas nascidos nos primeiros quartis do ano. Portanto, o efeito da idade relativa não pode servir de explicação para os resultados das competições. E no final, qual a importância disso para a minha prática profissional? Assim como outros estudos, esse também nos mostra que o efeito da idade relativa é algo presente no futsal. Essa influência afeta principalmente aspectos referentes à formação e seleção de atletas, podendo causar a exclusão de possíveis talentos que tiveram seu processo de seleção prejudicado pela idade relativa. Um profissional atento a esse efeito pode potencializar o sucesso e/ou a prática desportiva para vários atletas que poderiam ser excluídos por conta do efeito da idade relativa. Com base nesse artigo, podemos entender que a própria estrutura com a qual as competições acontecem gera o efeito da idade relativa. Sendo assim, algumas reformas poderiam ser feitas para tentar diminuir a magnitude desse efeito, como divisões semestrais nas categorias de faixa etária, sendo a categoria A com atletas nascidos no primeiro semestre do ano e a categoria B com os nascidos no segundo semestre. Saber da existência desse efeito pode fazer com que profissionais que atuam na seleção de jovens no futsal efetivamente melhorem o processo de seleção. Melhorar o processo de seleção pode fazer com que mais atletas possam usufruir do esporte em sua globalidade. Você ouviu mais um episódio de Vozes da Educação Física, com Ederson e Caio. Se você quiser ler o texto na íntegra, vá para a nossa página online. Se gostou muito do nosso trabalho e quer nos ajudar, dá uma passadinha lá também. O link está na descrição do episódio.